A Prefeitura desmonta barracas em uma ação na Praça Princesa Isabel, novo local da Cracolândia, no centro de São Paulo. A repórter Caterina Schutte tem as informações, o que a Prefeitura já retirou daí, como é que está a ação da Polícia e da Prefeitura, principalmente. Caterina. Pois é, Thiago, essa grande operação de limpeza começou ontem, né? A partir então dessa segunda-feira, as equipes da Subprefeitura da Sé chegaram aqui no local por volta das 8 horas da manhã e iniciaram esse trabalho de higienização, né? Essa ação de zeladoria, vamos dizer assim, aqui da Praça Princesa Isabel, no centro da capital paulista, essa praça que fica entre as avenidas Rio Branco e Duque de Caxias. E como você disse, atualmente, né, há mais ou menos 2 semanas, funciona como a Cracolândia, depois dos usuários desocuparem ali o quadrilátero da rua Helvétia e se dirigirem aqui para o local. Thiago, essa operação durou o dia todo, começou por volta das 8 horas da manhã e foi até as 6 horas da tarde. Eles tiraram ao menos 35 toneladas de lixo aqui do local e também itens que são classificados como ocupação permanente, como por exemplo cama, sofá, madeira, lona, barracas, né, entre outros objetos, itens pessoais aqui das pessoas que vivem aqui no local. Na parte da tarde a Prefeitura até chegou, Thiago, a usar um trator para encher aqui os caminhões devido à quantidade de lixo e itens, né, e objetos de ocupação permanente. Durante essa ação de limpeza, alguns usuários permaneceram aqui na praça, outros foram para o outro lado da rua, levando tudo aquilo que eles podiam, né? E olha só, Thiago, segundo a Prefeitura, então, a partir de agora, essa operação vai acontecer todos os dias e que, portanto, essas barracas que a gente vê, olha só, a gente vê nas imagens, então, os usuários bem concentrados aqui no centro da praça e aos arredores a gente consegue ver as barracas, as lonas, né? Que é justamente o local que eles utilizam ali para o descanso. Então, a Prefeitura disse que na parte da noite, essas barracas poderão ser montadas conforme a legislação para o descanso. Entretanto, durante o dia, essas barracas e lonas deverão ser retiradas aqui do local. Isso porque teremos então essa operação, essa grande operação de limpeza. E se as barracas não forem retiradas, os agentes da Subprefeitura terão aí autorização para retirar, né? A gente vê então muitos usuários, uma situação muito difícil por aqui, viu, Thiago? As equipes então da Subprefeitura devem chegar daqui a pouquinho, né? Por volta então agora a partir das 8 horas da manhã, uma operação que vai durar todo o dia, começa agora na parte da manhã e se encerra na parte da noite. É uma situação muito difícil, Thiago, especialmente para os vizinhos, né, os moradores aqui do bairro. Difícil se acostumar com essa situação. A gente já ouve os relatos, né, dos policiais e também dos vizinhos do aumento mesmo dos pequenos furtos, pequenos roubos. Os comerciantes também, a gente chegou aqui no local, Thiago, a gente vê que muitos comércios estão com as portas fechadas, porque as pessoas estão com medo, né, de abrir as portas. Esses comerciantes também relatam já que há uma queda na movimentação aqui do local. É uma situação muito difícil. Melhorou a situação ali do quadrilátero, né, da rua Helvétia, que fica ali próximo da estação Júlio Prestes, que por muitos anos foi ocupada pela Cracolândia. A coisa melhorou por lá. Entretanto, por aqui na Praça Isabel, que é um local que não é tão distante ali do quadrilátero, fica mais ou menos 500 metros, a situação está muito difícil. Tem muita gente por aqui, como a gente pode ver pelas imagens, muito lixo, animais. É uma situação muito difícil, Thiago. Bom, a Caterina Schutte continua acompanhando essa situação triste aqui de São Paulo. As autoridades nos últimos anos só fracassaram no combate à Cracolândia e não adianta tirar essas pessoas daí simplesmente porque elas vão para outro lugar. E essa situação é muito triste, degradante e não há autoridade que dê jeito nisso. O Diogo Schelp aqui conosco, comentando as notícias do dia. Você também aqui de São Paulo, né, Diogo? Há quantos anos a gente ouve falar sobre saídas para a Cracolândia e nada é feito? Então, esse prefeito na época, João Dória, chegou a proclamar o fim da Cracolândia e, pelo visto, não acabou, né? E não vai acabar tão cedo. Pois é, Thiago, exatamente. Eu, desde que moro em São Paulo, há mais de 20 anos, eu vejo essa situação acontecendo. Quando há tentativas de dispersar esse fluxo, geralmente ele acaba se espalhando, pulverizando-se pela cidade
E o que aconteceu, no fim das contas, nas últimas tentativas, é que acabou se criando mini cracolândias ou outras cracolândias menores, digamos assim, em outros pontos da cidade, sem que a principal, a conhecida, a original, tenha de fato desaparecido. O grande problema aí, e são vários, obviamente, mas é a questão justamente do vício, né, da dependência química e também do tráfico de drogas. Quer dizer, esses dois problemas precisam ser atacados juntos. Não adianta fazer uma repressão ao tráfico de drogas, que é necessária, sem ter também um grande programa de tratamento dos dependentes químicos. Assim como não adianta só fazer o tratamento dos dependentes químicos sem fazer uma repressão firme e bem organizada e com inteligência policial contra o tráfico de drogas. Essa é uma situação que foi enfrentada por outros países europeus, por exemplo. A gente pode citar aqui exemplos na Suíça, em Zurique, também em Amsterdã. Sempre foi um grande desafio em lugares onde as pessoas se drogavam a céu aberto, naquela época com seringas, heroína e assim por diante. E também foi um grande desafio para esses governos resolver esses problemas, para esses municípios. Acho que vale muito a pena aprender com os exemplos lá de fora para também atacar essa que é uma chaga verdadeira da nossa capital paulista. O Diogo fala das mini cracolândias. Quem conhece bem São Paulo e circula por aqui, o acesso da Doutor Arnaldo para Paulista, aquele túnel embaixo, totalmente tomado por pessoas que estão envolvidas com o tráfico e também com o consumo de drogas. Cristina Grêmio, a sua visão, você que não está em São Paulo, mas a sua visão do nosso problema aqui. Não estou em São Paulo, mas frequento muito São Paulo, até porque Curitiba e São Paulo não são tão distantes assim. Conheço essa realidade. Na verdade, todas as grandes metrópoles têm problemas semelhantes, em escala menor, obviamente. Aqui em Curitiba nós temos uma população de rua, parte dela consideravelmente presa a vício, seja álcool, seja drogas. Então esse problema existe. Infelizmente já se alastrou para cidades do interior do Brasil também. A gente vê cidades de porte médio enfrentando problemas de consumo de drogas ao ar livre por população de rua. E eu queria só destacar a dificuldade dos governos locais de atuar, porque pela legislação o governante, o prefeito, o secretário de assistência social, que seja, não podem obrigar essas pessoas a sair das ruas. Elas precisam querer. E essa é a dificuldade. Muitas não estão num estágio nem mesmo de querer se tratar. Elas estão tão presas ao vício e àquela rotina de rua que não conseguem vislumbrar uma saída através de tratamento. Então, aqui em Curitiba, especificamente, que é uma cidade muito fria, quando começa esse período agora do ano em que já está a temperatura mais baixa, a gente vê uma redução da população de rua porque eles aceitam serem acolhidos nos abrigos da prefeitura e lá sim passam por uma triagem, uma assistência psicológica, uma orientação para tratamento, inclusive. Quem tem um grau mais baixo de vício é também já encaminhado para oficinas profissionalizantes, eventualmente até convidado a retornar à sua cidade, ao seu estado de origem, com os custos da viagem pagos pela Prefeitura Municipal, pela Prefeitura de Curitiba. Então, eu sei que outras cidades têm programas semelhantes, e isso tenta aproximar essa pessoa da família, reaproximar da família, para que, de alguma forma, na sua cidade de origem, ela tente se tratar. Mas, obviamente, que isso depende da anuência do viciado, e esse que é o problema. As leis impedem o poder público de agir, e é por isso que a gente vê isso se disseminando. E por outro lado, é bom sempre lembrar, especialmente partidos de esquerda, pró-liberação de drogas, pró-liberação de traficantes a título de desencarceramento, muito entre aspas, uma palavra bonita que inventaram para dizer libera os bandidos para a rua, não ajudam na solução desse tipo de problema.